Tema da nossa exposição nesta noite: como lidar com os inimigos. Diz assim o texto: tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército da Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos em comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com as suas espadas e com as lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longes uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Oremos mais uma vez. Senhor, nós lemos a Tua palavra, a narrativa de um momento em que o Teu povo foi afrontado pelos inimigos. Assim como eles, ó Deus, nós também temos os nossos inimigos, os inimigos dos nossos dias, da nossa era. E assim como o Senhor foi com aquele povo, seja conosco, ó Deus, a começar deste ato de nos ensinar a lidar com os inimigos. Senhor, aqueles nossos irmãos do passado encontraram ânimo, confiança em Ti, seguiram a missão, cumpriram a missão. Que por meio daquilo que aprenderemos nesta noite, também nós recobremos ânimo, encontremos esperança e sigamos adiante da nossa missão,
mesmo com os inimigos batendo a nossa porta. Fala conosco, nos ensine isto, ó Deus. Motiva-nos. Para aqueles, ó Deus, que estão desanimados, cansados, talvez, ó Deus, já pensando em desistir, dado a pressão dos inimigos, que eles sejam, ó Deus, fortalecidos e aprendam a lidar com as adversidades. Que seja o Teu Santo Espírito a falar, que seja o Teu Santo Espírito a consolar, que seja o Teu Santo Espírito a animar o povo que é Teu. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. A realidade de inimigos é presente em todo o tempo na Escritura. Quando nós olhamos o Éden, uma serpente era inimiga e levantou-se contra Eva e fez com que ela comesse do fruto. Os inimigos estiveram presentes diante do povo de Deus o tempo todo e estão presentes em nossos dias. Também nós temos inimigos e precisamos saber lidar com eles. A questão é que a presença dos inimigos às vezes causa em nós frustração. A gente fica frustrado, triste. Algo então acontece, algo tira-nos do prumo, algo desvia a nossa atenção. Nós queremos trabalhar, estamos animados, mas de repente temos os planos frustrados, porque os inimigos estão ali, a zombar de nós, tal qual aconteceu aqui no texto. Não apenas isto, não apenas a frustração. A presença dos inimigos, por vezes, também faz com que nós fiquemos desanimados. A gente desanima. Pastor, eu estava tão empolgado, a ideia era tão boa, o propósito era santo, mas começaram a criticar, começaram a falar muito, começaram a trabalhar contra mim, então agora eu estou desanimado, já não quero mais fazer nada. Pastor, não há vigor mais em mim para continuar e cumprir a minha missão. Os inimigos causam frustração, causam desânimo, mas causam medo também. Por vezes eles parecem serem muito maiores do que nós. Por vezes eles parecem estar em condição muito mais privilegiada. Então nós tememos. Será que eu vou dar conta? Será que eu conseguirei avançar com os inimigos batendo a minha porta? E o desânimo, a pressão, o medo, leva-nos a mais um erro, ou a mais uma dificuldade, a possibilidade de errarmos. E, infelizmente, quando os inimigos nos pressionam, nós tendemos a ceder e fazer tão errado quanto eles fazem. Mas o que fazer, pastor, quando os inimigos batem a porta? O que fazer quando adversários se levantam contra nós? O texto nos ensina 4 coisas sobre o que fazer em relação aos nossos inimigos. Primeiro, conheça os inimigos. Segundo, ore. Terceiro, vigie. Quarto, trabalhe. E nós veremos esta verdade no texto. E eu quero apenas relembrar um pouco da história com você. Neemias está lá no palácio do rei. Ele é o copeiro do rei da Pérsia. Está tudo muito bem para Neemias. Mas de repente chegam notícias da sua terra. Jerusalém está arrasada. As portas estão queimadas. O muro está destruído. Neemias recebe essas notícias, chora, lamenta. 3 meses, quase 4 meses, orando, jejuando, clamando ao Senhor: tem misericórdia, ó Deus, dá-me uma direção, o que fazer pelo meu povo. Então um dia, diante do rei, seu semblante abatido, o rei pergunta: e aí, Neemias, o que está acontecendo? Meu rei, as coisas estão destruídas lá de onde eu vim, onde estão os sepulcros dos meus pais. E o que você quer que eu faça, Neemias? Ele ora ao Senhor, pede a sabedoria, o discernimento: ó Deus, ajuda-me a responder o rei corretamente. E ele fala: Senhor, o rei, que o Senhor me autorize a voltar para Jerusalém. Que o Senhor me autorize a reconstruir os muros. Que o Senhor, ó rei, conceda a mim o material que eu vou precisar. O rei atendeu ao pedido de Neemias, deixou ele voltar, deu cartas para que no meio do caminho ele fosse levantando os materiais em nome do rei, e deu mais uma coisa, deu uma guarda do exército persa para acompanhar Neemias. O exército persa não era um exército qualquer, eram homens bem treinados. Um filme que ilustra muito bem a força desse exército é o filme 300. Enquanto eles marchavam, a terra tremia, ao ponto dos inimigos pensarem que de fato um terremoto estava a acontecer, quando na verdade era apenas a força do grande exército persa marchando. E um destacamento deste exército então acompanha Neemias para voltar a Jerusalém. Neemias chega em Jerusalém, não faz absolutamente nada no primeiro dia, nada no segundo dia, nada no terceiro dia. Ele está a observar, a pensar,
a conhecer o espaço, o território, a ver a real dificuldade e situação dos muros que estavam destruídos e da cidade que estava desolada. Passado esses dias, então, ele reúne todo o povo, motiva o povo para o trabalho e fala: vamos lá, vamos reconstruir, é a obra de Deus, é a missão de Deus. O povo se põe a trabalhar, e semana passada nós vimos de forma muito bela pessoas distintas trabalhando, ricos, pobres, homens, mulheres, os mais velhos, os mais jovens, os sacerdotes, os magistrados, todos se colocaram ao trabalho na reconstrução dos muros. Mas os inimigos também tomaram conhecimento acerca dessa reconstrução. E aí começa o nosso capítulo 4. Sambalá, aquele personagem que já havia aparecido no capítulo 2, tomou conhecimento. Eles estão a reconstruir. Sambalá e Tobias estavam em posição em relação a leste e oeste de Jerusalém. Eles reúnem os samaritanos, o exército da Samaria que estava ao norte de Jerusalém. Chama também os asdoditas que estavam ao sul de Jerusalém. Ou seja, todos os vizinhos agora de Jerusalém estão reunidos. E as palavras de Sambalá para estes é o seguinte: quem são esses fracos judeus? O que eles pensam que estão fazendo? Acaso eles voltarão a sacrificar e cultuar ao seu Deus? Tobias faz uma afronta ainda maior. Deixa, ainda que construam, veio uma raposa qualquer e destrói esse muro. Eles zombam do povo de Deus. Eles tramam contra o povo de Deus. Levantam a possibilidade de causar confusão ali no meio da obra de reconstrução. Talvez alguém infiltrado, trabalhando contra o povo de Deus, levantando mentiras, boatos. Isso desanimaria o povo, faria com que o povo parasse. Mas se isso também não desse certo, havia um plano, com a união de todos estes povos vizinhos de Jerusalém, para parar as obras. E o verso 11 vai nos dizer: nós vamos entrar no meio deles e vamos matá-los, e a obra vai cessar, a obra vai parar. O texto segue e fala que aqueles do povo de Deus começaram a ouvir estas articulações e artimanhas. E 10 vezes falaram a Neemias: Neemias, eles estão se organizando, eles virão contra nós. Neemias fala: deixa vir. A atitude de Neemias é orar. 2 orações ele vai fazer. A primeira orando, falando: Senhor, venha com sua justiça e com o seu juízo sobre eles. A segunda falando: Senhor, nos proteja. Ele vai colocar guardas. Passará a vigiar o tempo todo, dia e noite, constantemente, atentos para aquilo que poderia vir e acontecer. As armas agora estão nas mãos dos trabalhadores. Com uma mão eles estão a reconstruir os muros, com a outra eles estão empunhando lança, espada, arcos e a couraça, os escudos para se defenderem. De dia trabalhavam, de noite protegiam o acampamento. Essa era a situação, e esta foi a preparação de Neemias juntamente com o povo. Como eu disse, nós aprendemos aqui a lidar com os inimigos. E a primeira lição: conheça os seus inimigos. É muito importante nós sabermos contra quem nós estamos lutando. Eu digo isso porque, infelizmente, nós elegemos inimigos que não são. Nós tendemos a ver aqueles que estão ali a chamar a nossa atenção, a nos aconselhar como inimigos, quando na verdade não, são amigos, são talvez até instrumentos de Deus para o nosso crescimento. A gente olha então para aquele nosso pai que fica no nosso pé inteirinho, o dia inteiro, e a gente começa a tê-lo como inimigo nosso. Isso aí é o adversário. Olha para a esposa que está falando ali, chamando a nossa atenção, apontando os nossos pecados, e ainda brincando a gente fala: eu não vou ouvir o inimigo não. Porque nós tendemos a escolher os inimigos errados. Pessoas que talvez Deus esteja usando para nos aconselhar, para nos alertar dos nossos erros, dos nossos defeitos, das coisas que nós precisamos mudar. Talvez seja aquele chefe do trabalho que pega no seu pé por causa do horário, que pega no seu pé por causa das suas rotinas administrativas, que pega no seu pé por causa dos relatórios. Ele está a fazer isso não porque ele é seu inimigo. Ele está a fazer isso justamente para que você cresça. Então olhe e enxergue isso como dádiva de Deus. É alguém colocado por Deus para me ajudar a crescer. Pastor, mas como então eu vou saber distinguir quem são os meus inimigos e quem são estes instrumentos de Deus para o meu crescimento? A resposta está no texto quando nós lemos o verso de número 2. Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão?
Atenção para esta palavra, sacrificarão. Veja que não trata-se de uma questão política. Não trata-se de uma questão de território. Não trata-se de uma questão de poder econômico. Trata-se de uma questão fundamentalmente religiosa. Os inimigos, então, são aqueles que querem nos impedir de fazer a missão que Deus nos entregou. A missão para o povo era simples: reconstruam um muro. Com o muro reconstruído haverá segurança. Com segurança os sacrifícios voltarão, o culto voltará, a adoração do Senhor voltará. E aí nós percebemos a intenção dos inimigos. E a intenção é muito clara. Voltarão eles a adorar o seu Deus? Para você saber quem são os inimigos, é só você pensar quem são aqueles que querem me impedir de cumprir a missão que Deus me deu. A missão do povo era simples: garantir a segurança, para que o culto ao Senhor fosse garantido. E estes inimigos querem impedir justamente isso, o cumprimento da missão que Deus entregou para aquele povo. E qual é a missão que Deus tem te entregado hoje? Eu quero falar desta missão, como já havia dito em outros sermões, em 3 esferas: na nossa família, em nossa igreja e na sociedade. Existe uma missão dada para cada um de nós dentro da nossa casa. A missão que temos enquanto filhos, de obedecermos os nossos pais e de sermos bênção na vida deles. A missão que Deus nos deu como marido, de amarmos a nossa esposa como Cristo amou a igreja. A missão que temos enquanto pais, de instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor. A missão que Deus deu às nossas irmãs aqui, de serem submissas aos seus esposos e serem auxiliadoras. E quando nós cumprimos todas estas missões que Deus nos deu, nós agradamos ao Senhor. Quando eu sou o pai que instrui o filho, quando você é a mulher que ajuda e abençoa o seu marido, quando você é o filho que honra e obedece ao seu pai, nós estamos a cumprir a missão de Deus dentro do nosso lar. E existem pessoas trabalhando contra a nossa missão. Existem inimigas feministas trabalhando contra a sua missão, mulher, de ser submissa ao seu marido. Articulando contra isso. Desejando justamente que a missão que Deus te deu para dentro do casamento não seja vivida e nem seja exercida. Existem muitos inimigos convidando os homens para fugirem das suas responsabilidades em relação à sua família. Talvez uma bela mulher que lhe convide para abandonar toda a sua casa e formar uma nova família com ela, fazendo assim com que você se desvie do propósito de ser bênção na vida dos seus filhos, de ser fiel à sua esposa e amá-la como Cristo amou a igreja. Talvez um inimigo de saia. Talvez o inimigo das redes sociais, falando no ouvido dos seus filhos, pervertendo o caminho e distanciando-os da Sagrada Escritura. Ou um inimigo com giz na mão, escrevendo num quadro e ensinando tudo aquilo de errado que é contrário à Escritura para os nossos filhos, atrapalhando a nossa missão de orientá-los segundo as Escrituras. Certo é que muitos inimigos estão trabalhando e articulando contra nós, o povo de Deus, querendo atrapalhar-nos de cumprir a nossa missão de pai, de marido, das esposas, dos filhos. E nós precisamos entender que estes são os verdadeiros inimigos. Aqueles que querem nos impedir de cumprir a missão que Deus nos deu. Mas não só em nossa casa, na sociedade também. Deus entregou a sua missão e a sua vocação para que você sirva o próximo na sociedade e cuide da criação que Ele entregou em nossas mãos. E talvez estejam alguns a dizer: abandone esse projeto. Pense em algo que possa te dar mais dinheiro. Ou seja, deixe de lado essa vocação que Deus te deu para trabalhar nessa e naquela outra área. Pense um pouco mais no seu futuro. E este a falar assim é um inimigo seu, com certeza. Pensando um pouco nessa relação da missão, eu quero lembrar você daquilo que o Senhor Jesus falou certa vez com o apóstolo Pedro. Jesus está ali a anunciar a sua morte. Eu vou para Jerusalém, vou morrer em Jerusalém. Pedro fala: não, Senhor, não faz isso não. Não, Senhor, não vá para Jerusalém. E qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Arreda-te, Satanás. Jesus tinha muito clara qual era a sua missão. Eu vim aqui para morrer na cruz, para pagar o preço dos pecados do meu povo, e para redimir o meu povo. Esta é a missão que o meu Pai me entregou.
Ele viu que não era Pedro, mas que era o próprio Satanás a querer impedi-lo de cumprir a missão. Por isso, prontamente ele vira e fala: arreda-te, Satanás. Talvez alguém queira desviar você da sua missão, como Pedro foi usado por Satanás para desviar a missão de Jesus, para falar: não, vai por outro caminho, não cumpra esta missão. Eu já dei os exemplos de casa, mas na nossa vida profissional, nos nossos trabalhos e desafios, na sociedade também é assim. Não, não vai desse jeito, não vai dessa maneira. Deixa eu te mostrar um jeito mais fácil. Deixa eu te mostrar um jeito mais vantajoso. E nós, infelizmente, ao invés de dizermos arreda-te, Satanás, articulamos junto com os inimigos. E o fim da destruição é certo. Dentro da igreja também tem aqueles que querem nos impedir, ou existem inimigos contra nós que querem nos impedir de cumprir a missão. Que querem impedir que proclamemos o Evangelho. Que querem impedir que alcancemos novas casas, novos lugares. Que espalhemos a palavra do Senhor. Pessoas que neste momento estão trabalhando e tramando contra a pregação livre e fiel da Escritura. Articulando contra a igreja de Cristo. Inimigos que querem impedir a missão da igreja de se reunir, de cultuar, de adorar ao nosso Deus. Irmãos, estes são os verdadeiros inimigos. Aqueles que querem nos impedir de cumprir a missão. E é claro que eu não detalhei mais a questão da nossa missão, porque já havíamos tratado disso em outros momentos na exposição de Neemias. Mas você sabe quais são as missões que Deus te entregou. E para estas missões, saibam, quando os inimigos ficarem sabendo que você está indo e avançando e concluindo a missão que Deus te entregou, eles ficarão irados. É a afirmação que nós temos no verso 1. Ardeu de ira o coração de Sambalá quando sabíamos que estávamos a edificar o templo. O verso de número 7, quando diz que eles ficaram sobremodo irados quando souberam das obras em Jerusalém. Estes nossos inimigos ficarão irados quando souberem que nós estamos avançando. Ficarão irados quando nos verem a ensinar os nossos filhos corretamente. Assim como ficam aqueles muitos inimigos, que ao ouvirem um pastor falar sobre a submissão da esposa, ficam iradas. Cancelamento nas redes sociais. É a ira contra o seguimento e o cumprimento da missão de Deus. Assim como ficam irados aqueles grupos que veem, talvez eu como pai, chamando meu filho João Pedro, homem, e falando: filho, você é homem, será criado como homem para ser um grande homem, casar-se com uma mulher e ter a sua família e os seus filhos. Isso é um absurdo. Ficam irados. E ficam irados quando nós, a igreja de Cristo, falamos dos pecados, da homossexualidade, do feminismo, do machismo. Ficam irados, irados e irados. Não à toa os movimentos. Não à toa os cancelamentos nas redes sociais. Não à toa portas queimadas, igrejas invadidas e sendo queimadas, porque nós estamos a cumprir a missão. E quando cumprimos a missão de Deus, os nossos verdadeiros inimigos ficam irados. O apóstolo Paulo identifica esses inimigos. Na igreja de Éfeso, 2 grupos existiam e eram tratados ou considerados como grupos rivais. Judeus convertidos e gentios convertidos. Eles não se davam muito bem. Paulo escreve e fala o seguinte: olha, vocês estão debaixo da mesma fé, sobre a mesma missão. A missão de proclamar Cristo Jesus. O inimigo de vocês, judeus, não são os gentios. E o inimigo de vocês, gentios, não são os judeus. A luta de vocês não é contra a carne ou contra a sangue. A luta de vocês é contra principados e potestades. Porque, irmãos, todos estes grupos que se unem, e todos estes que se levantam para nos impedir a missão de fazer a missão de Deus, nada mais são do que agentes malignos para nos impedir de cumprir a missão de Deus no mundo, de cumprir a missão de Deus em casa, de cumprir a missão de Deus na igreja. Então não se enganem. Estes agentes malignos tomam formas de partidos. Estes agentes malignos tomam forma de sindicatos, de redes televisivas, de jornais, de governos, de ONGs, de empresas, trabalhando contra nós, na iniciativa que nós temos de ensinar e cumprir a missão que Deus nos deu, de marido,
de pai, de profissional, de cristão que somos. Um vídeo nojento que foi publicado na semana passada, e como sinal de alerta foi divulgado nos grupos da nossa igreja, traz um coral de homossexuais cantando: nós vamos converter seus filhos. Deus te deu uma missão de criar e formar filhos homens como homens, de criar e formar as meninas como mulheres, servas do Senhor. Quando algo assim se levanta, irmãos, não duvidem, estes são os verdadeiros inimigos. Quando uma lanchonete abandona a sua missão de fazer hambúrguer e passa a querer intrometer-se na forma como eu educo os meus filhos, eles estão trabalhando, articulando mídias, governos, empresas, ONGs, contra a minha missão de pai, de ensinar o João Pedro a ser homem, marido de uma só mulher, e ensinar a ser a Cecília, mulher, esposa, submissa ao seu marido. Eles estão tramando, eles estão articulando. E qual é a missão deles? O nosso texto nos ensina. Veja o verso de número 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Estes inimigos que estão a zombar lá no início, e eles zombam, assim como os nossos inimigos zombam de nós. Tiram sarro de nós, os chamam de radicais, de fundamentalistas, de qualquer outra coisa. Nos tratam com desprezo, também estes trataram e zombaram do povo de Deus. Também estes, dos nossos dias, estão articulando, reunidos, pensando em formas e meios de nos impedir de cumprirmos a nossa missão. Não nos enganemos. Qual é o objetivo deles? Causar confusão. A semelhança do que diz o próprio texto, também estes estão a querer causar confusão no meio de nós, no meio da igreja, ensinos distorcidos. Semana passada eu assisti uma live, um humorista muito parecido comigo, inclusive, fisicamente falando, cristão, juntamente com uma líder de louvor, que inclusive já foi líder de louvor em uma igreja presbiteriana. Os dois conversavam sobre a validade ou não da lei e da palavra do Senhor que trata sobre a questão da homossexualidade. Pastor, então essas duas pessoas, crentes em Cristo Jesus, que têm milhões de seguidores, que são acompanhados por milhões de cristãos, estavam a defender que sim, a palavra de Deus é atemporal e válida no passado, no presente e será no futuro? É isso, pastor, que eles estavam a defender? Não. Os dois ali falando que talvez, ok, pode ser que aquela lei já não valha mais e que não há problema nenhum. E em dado momento da conversa, de forma absurda, ainda se ouviu o seguinte: eu não consigo acreditar que alguém não possa ser cheio do Espírito Santo só pelo fato de ser homossexual. Eu falei, já deu. Irmãos, estão unidos, causando confusão até mesmo no meio de nós. Esta era a estratégia. Vamos lá, vamos nos reunir, vamos articular e causar confusão entre eles, e a obra vai parar, e a missão vai parar. Pastor, o senhor está doido, pastor? Pastor, você é bolsonarista. Não sou. Pastor, você está muito radical, você está azedo. Você está doido, pastor, você está vendo coisa onde não tem. Eles só querem o respeito, pastor. Eles só querem ter o direito de serem ouvidos. Esta não é uma verdade absoluta. Esta pode ser a narrativa do discurso. Mas eles não querem apenas serem ouvidos. Eles querem nos calar. Não haveria mal nenhum. Querem ensinar, que ensinem. Querem fazer, que façam. Preservem-nos o direito de fazer o mesmo. Preservem, então, o direito que as famílias tenham, e têm, de ensinar os seus filhos em casa, por exemplo, aquelas que não querem enviar os seus filhos para escolas que vão ensinar só esse tipo de coisa. Mas eles não querem dar esse direito a nós. Eles querem nos calar. Eles querem que palavras como esta, que vídeos como estes, não fiquem ali disponíveis no YouTube, e talvez este seja derrubado. E se você está assistindo, ótimo. Se já caiu, ok. E se você não terá condições de assisti-lo, porque vão bloquear, sem problemas. Não é só uma questão de serem ouvidos. Eles querem nos calar.
E não é só uma questão de respeito, eles querem nos matar. Veja o verso de número 11. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão. Eles estarão distraídos demais, achando que o pastor Jonatas está doido demais da cabeça. E no meio desta distração, eles não perceberão, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Pastor, aí você já está forçando o texto. Em momento nenhum o texto está dizendo que esses grupos, estas articulações vão vir e matar a gente. Olha historicamente a condição desses grupos quando de forma absoluta eles ocupam o poder. Veja se os templos estão abertos lá na China. Veja se lá no Chile, onde esse progressismo vem avançando, se os crentes começam a ter livremente esta condição de proclamação do Evangelho. Veja lá no Canadá, pastores tendo que submeter o seu sermão para a avaliação de outros. Em todos os lugares onde esse tipo de visão progressista, de mentalidade alinhada com Satanás e contrária à Escritura tem tomado o poder, os nossos direitos são limitados e muitos crentes têm sido assassinados. Igrejas têm sido queimadas. Pastores têm sido feitos prisioneiros, colocados em cárcere. Não pensem que é só uma busca e uma luta por espaço e o direito de serem ouvidos e manifestarem o seu orgulho. Se possível, eles nos calam e desejarão a nossa morte. Um exemplo muito simples. Embora eu não me simpatize com a figura do nosso presidente, o homem estava doente essa semana. E qual foi o desejo manifesto de muitos que são absolutamente contrários aos valores conservadores dele? Tomara que morra. E se pudesse, matariam. Não nos enganemos. Os nossos inimigos querem causar confusão entre nós e, se possível, até mesmo nos matar. Porque o objetivo deles é nos impedir de cumprir a missão que Deus nos deu. Saibamos ter o discernimento do alto para identificar os nossos inimigos. Mas se não bastassem esses inimigos de fora, o texto fala que há inimigos de dentro também. Ou pelo menos nós mesmos somos os nossos inimigos em alguns momentos. O verso 10 vai nos dizer, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores. Os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Às vezes nós mesmos nos sabotamos e servimos como os nossos inimigos. Então, em algum momento, você tem que parar de ver se o problema é o político, é o governo, é a mídia, é o pastor, é a igreja, é seu pai ou sua mãe, e começar a considerar que talvez o seu grande inimigo seja você mesmo, que está a parar e abandonar a missão que Deus te deu, olhando ao seu redor e falando, os escombros são muitos, a missão do casamento, pastor, é difícil demais, talvez eu separado, divorciado, fique melhor sozinho, talvez, pastor, se eu deixar lá a minha família, comigo a coisa está muito ruim, se eles ficarem sem mim, talvez seja melhor, então eu vou abandonar, vou deixar para lá, e talvez eles vão seguir melhor sem mim. Nós tendemos a olhar os escombros, tendemos a olhar os entulhos, tendemos a olhar o tamanho dos montes, a olhar o tamanho dos muros e desistir da nossa missão. Mas não faça isso. Não seja você mesmo um inimigo na sua vida. Cumpra a missão que Deus te deu. O seu trabalho está difícil, a sua missão lá na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade está complicada, está adversa. Resista. Não olhe para os montões que há. Não olhe para os muitos escombros e entulhos. Vá carregar pedras. Vá, siga adiante, não desista não, e nem busque culpar outros, identifique o real inimigo. Senhor, talvez eu esteja sendo o grande inimigo, na minha missão de buscar a Deus, na minha missão de ser um marido melhor, na minha missão de ser uma esposa melhor, na minha missão de ser um profissional melhor, talvez eu, Senhor, seja este grande inimigo, porque eu estou olhando as adversidades, e estou deixando de lado a minha pá, deixando de lado a minha enxada, abandonando a missão e a obra que Deus me deu. Depois de identificar os inimigos, o que devemos fazer? O texto vai nos ensinar. Ore. Veja os versos de número 4 e 5. Depois deles zombarem, depois deles se articularem, depois deles dizerem que não, jamais esse povo vai voltar a construir, e se construir uma raposa bem destrói, veja o que Neemias faz. Neemias vai orar com o povo.
Verso 4, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras as iniquidades e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. O que devemos fazer diante dos inimigos? Ok, reconhecemos, talvez seja eu mesmo, pastor, talvez sejam os de fora, talvez sejam estes muitos que o pastor citou, que querem atrapalhar que eu cumpra a missão. O que devo fazer? Ore. Comece com a oração. A primeira oração que o texto nos aponta é essa, clamando: Senhor, seja justo. Que é um pedido interessante: Senhor, não apaga os pecados deles, não. Agora faz o contraste com o texto que nós lemos na nossa liturgia. O salmista, em relação ao povo de Deus, em relação aos santos de Deus, ele faz um pedido: Senhor, não lembra das nossas iniquidades, não. Lembra que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é gracioso. Mas agora o texto da Escritura, em relação ao ímpio, não mais o justo, a oração que é válida é: Senhor, deles o Senhor lembre. O nosso não. Mas o deles, não apaga não, Senhor. Não risca não. É como se naquele livro da venda, onde vai se anotando os fiados, é como se Neemias e o povo estivessem pedindo o seguinte: Senhor, essa dívida que eles estão contraindo por irar ao Senhor, não apaga, Deus. Mas venha sobre eles e cobre o preço justo, caro, que deve ser cobrado destes que te causaram a ira. Quando o povo faz esta oração, irmãos, eles estão descansando na justiça de Deus. Talvez a pergunta que você me faça seja: pastor, o que a gente tem que fazer? Qual o protesto que a gente tem que fazer? Qual é a briga que a gente tem que comprar? Qual o prédio que a gente tem que destruir? Quem que a gente tem que matar? E eu vou te falar: não é nada disso. Alguns ouvirão só uma parte do nosso sermão e falarão: é discurso de ódio. Aos que ouvirem ele inteiro e completo, suportarem a sã doutrina, estes ouvirão que a nossa instrução é o seguinte: confie e descanse na justiça de Deus. O Senhor não nos manda ir atrás deles, persegui-los e matá-los, de forma nenhuma. Aquilo que eles tramam contra nós, nós não tramaremos contra eles. Nós dobraremos os nossos joelhos e falaremos: Senhor, tu sabes, o Senhor está vendo, exerça a tua justiça. Exerça a tua justiça, Senhor. Faça e cumpra a tua vontade. Não risque, nem apague, ó Deus, essas transgressões que eles estão a cometer contra o Senhor e contra o seu povo. Essa é a atitude que devemos ter. Orar. Orar. A segunda oração descrita lá no verso de número 9, depois deles se unirem e falarem que causarão confusão ali, e que se colocarão no meio do povo, diz o texto no verso 9: porém nós oramos ao nosso Deus. Esta oração agora vem com um pedido, um clamor por proteção, por segurança. Senhor, cuida de nós, protege-nos, ó Deus. É uma oração necessária, precisamos do teu socorro, ó Deus. Algo importante precisa ser destacado aqui. As trancas, as armas, os policiais, as nossas empresas, a poupança que fazemos lá no banco, elas podem ser em alguma medida um sinônimo da nossa responsabilidade em cuidar dos nossos, mas nunca jamais a nossa segurança. Nunca a nossa segurança. A nossa segurança está no Senhor. Recentemente, aconselhando um jovem, ele falou em algum momento o seguinte: pastor, eu tenho dinheiro guardado lá na poupança e eu faço isso para minha segurança. Eu falei: meu irmão, você faz isso por responsabilidade, que é justo e é correto e deve continuar a fazer, mas segurança nós só temos em Deus. Quando nós estávamos no antigo templo, tinha um alarme na igreja. Aqui não tem, então não se preocupe com aquilo que eu vou dizer. Nós tínhamos um alarme lá, e a senha para ativar o alarme era 127.1, 1271. Uma vez o irmão perguntou: pastor, por que essa senha? Esse número aí, o senhor escolheu por quê?
É o aniversário de alguém, é a morte de alguém. O que tem esse número de especial? Eu falei, abre a Bíblia e veja aí o Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. É para que todas as vezes que nós acionarmos o alarme, nós nos lembremos. Tem um alarme, mas se o Senhor não guardar este prédio, em vão vai ser esse alarme. 127:1. Irmãos, a nossa segurança, a nossa proteção, não estão nas coisas que nós podemos fazer, está e sempre estará no Senhor. Por isso, diante dos nossos inimigos, dobremos os joelhos e oremos, clamando esta proteção e segurança que vem do Senhor. A minha segurança não pode estar num governo. Não podemos depositar toda a nossa esperança na ascensão de um governo conservador que vai agora pleitear as causas da família tradicional e do conservadorismo. Vivemos esta ilusão e embarcamos nesta possibilidade. Se você, cristão, está depositando a sua segurança nisso, não o faça. A nossa segurança está no Senhor. Como responsabilidade, ok, nós vamos votar em pessoas que acompanhem os nossos valores e princípios da Escritura. Mas depositar nelas a nossa esperança e segurança, não. Como responsabilidade, nós cuidaremos dos nossos filhos. Estaremos muito mais atentos a todas as coisas, mas a nossa segurança está no Senhor. Por isso, diante dos nossos inimigos, nós vamos orar. Conheça os seus inimigos, ore, mas o texto continua a nos ensinar. Vigie, defenda-se. Os versos 9, 12, 13, 14, 17, até o verso 23, todos estes textos, estes versos, da maior parte do nosso texto, aponta para aquilo que Neemias fez com o povo em relação a defender-se. E o que eles estão fazendo em todos esses textos que eu citei, o verso 9, o verso 12 a 14, o verso 17 a 23, algo que se destaca, eles estão ali vigiando, atentos. O verso 9 nos diz, colocamos então guardas contra eles de dia e de noite. Agora eles vão ficar aqui guardando, cuidando, em prontidão para nos defender. Se você ver o verso 12 a 14, então aqueles que estavam ali nos avisaram do que iria acontecer, então eu pus o povo por famílias, nos lugares baixos, por detrás dos muros, com as espadas nas mãos, as suas lanças, inspecionei, dispus-me aos nobres, aos magistrados, vamos lá, pelejemos por nossas famílias. Então, de dia e de noite, eles estavam ali a cuidar da obra, e a obra não podia parar. A constante vigilância. 3 coisas me chamam a atenção nesse trecho maior em que fala acerca dessa vigilância que esses irmãos tiveram no passado. A primeira que mais me admira, a constância deles. Se você olhar comigo o verso de número 9 e 22, vai dizer que de dia e de noite essa era a nossa condição. É o que está lá no verso 9. Se você olhar o verso 22, também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo, cada um com seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. O tempo todo, constantemente, vigiando. Observe que o verso 16 vai dizer, daquele dia em diante, então, nos colocamos a trabalhar com as espadas na mão e a outra mão ao trabalho, servindo. A constância e a observação, a vigilância, no tempo todo. Isso significa, irmãos, que no nosso ato de vigiar, não dá para a gente começar a observar as redes sociais dos nossos filhos só quando uma lanchonete colocar uma campanha favorável ao movimento LGBT, ensinando os nossos filhos a isso. Não dá para a gente ficar atento só quando um coro de homossexuais diz que vai converter os nossos filhos. Nós precisamos estar atentos o tempo todo. O tempo todo precisamos estar atentos aos movimentos, atento ao que está sendo votado lá no Congresso, atento ao que está sendo ensinado nas escolas, atento aos movimentos que estão sendo feitos em nossa empresa, contra nós cumprirmos a nossa missão, seja como profissional, seja como pai de família, seja como crente na igreja, estão trabalhando contra nós, estejamos então atentos, saiamos de um estado de letargia e estejamos prontos a observar e a nos colocar em prontidão para seguirmos fiéis na missão que Deus nos entregou. Constantemente, dia e noite, eu não posso piscar.
Eu tenho que estar pronto para ver onde o João está clicando, onde ele está indo, o que ele está vendo. E assim nós precisamos estar o tempo todo. O que está sendo dito lá na igreja, o que está sendo ensinado lá no meu bairro, quais são as conversas que estão aí no condomínio, que mulher é essa que veio falar comigo? Será que alguém está querendo me desviar do propósito de eu cumprir a minha missão? Atenção e vigilância o tempo todo. Não só a constância, mas também a importância dos líderes vigiando. Veja que no verso 9 fala que os guardas, aqueles que vieram lá da Pérsia, estavam ali acompanhando. Estavam ali de prontidão. O verso de número 13, 16 e 22 fala que os chefes das famílias se colocaram ali em prontidão, atrás do muro, para defender as suas famílias. E o verso de número 14 mostra que o próprio Neemias: inspecionei e dispus-me e disse aos nobres. Ou seja, ele próprio vai lá e faz a inspeção e cuida também deste ato de vigiar. Líderes, nós precisamos vigiar. Se você lidera em sua casa, vigie o tempo inteiro. Se você é um líder aqui da igreja, um dos oficiais da igreja, presbítero, diácono, vigilância. É tempo de nós orarmos mais, clamarmos mais, estarmos mais atentos às necessidades dos nossos jovens, dos nossos filhos. A igreja, ano a ano, tem perdido muito dos seus jovens para o mundo, para os ensinos errados. Muitos jovens cristãos achando que já não há mal nenhum em ser homossexuais. Muitos jovens achando que não há mal nenhum em ter o uso da bebida de forma descontrolada. Muitos jovens cristãos bandeando para um agnosticismo, para um ateísmo, porque nós, líderes da igreja, não estamos atentos para tratar com as necessidades emocionais, intelectuais, teológicas dos nossos jovens. Estejamos em prontidão e atenção. Terceira coisa que me chama a atenção neste momento de vigilância do povo é que eles estão armados. Se você ver no verso 13, 16, 17, 21 e 23, espada, couraça e arco nas mãos. E na outra, a ferramenta para trabalhar. Pastor, mas aquilo ali não era espada assim que corta? Claro que era. Espada mesmo. Para quê, pastor, que eles estavam com espada? Eles são um povo de Deus, eles são um povo pacífico. Era só para ter ali, pastor, só para causar uma impressão, mas isso não ia fazer nada. Não, imagina. Era uma lança que não furava, uma espada para fazer carinho. Claro que não. Veja Neemias falando lá no verso 23, nós deitávamos com as armas à nossa direita. É claro que é a direita, que a esquerda não sabe fazer nada. A direita estava lá com as armas prontas para atacar e defender o povo nesse ato da vigilância. Irmãos, essas armas não eram para fazer carinho. E não era para ajudar na construção, porque na outra mão estavam as ferramentas para construir. Pronto, está vendo, pastor, que discurso de ódio? Agora você vai falar que a gente tem que sair correndo atrás deles e matar todo mundo. Sabia, seu homofóbico. É isso, era só uma oportunidade que estava te faltando para você expressar todo este ódio seu intolerante. Não, irmãos. Lembra que eu falei que eles tinham a guarda da Pérsia com eles? E essa guarda está aqui, presente. Os persas não eram soldados despreparados. Neemias nos ensina algo maravilhoso em relação à tratativa com os nossos inimigos. Deixe Deus fazer a justiça. Nós apenas estamos aqui para nos defender. Se atentar contra nós, estamos prontos para fazer a defesa dos nossos. Mas a gente não é justiceiro. A gente não quer a vingança. Não há no cristão qualquer senso de revanchismo, qualquer senso de autoritarismo para fazer suprimir a voz daqueles que se opõem a eles. Não, os crentes não são assim. Não há nenhum tipo de discurso de ódio, vamos lá e vamos para cima deles. Em nenhum momento Neemias estimula isso. E Neemias poderia fazer. Os guardas da Pérsia estavam ali justamente para isso. O rei da Pérsia envia aqueles guardas justamente para que a obra e a missão fosse cumprida. Ele poderia virar e falar: rei, é o seguinte, tem uma galerinha aqui que está querendo atrapalhar a obra. Posso usar o seu exército que está aqui comigo para sentar o aço neles? E o rei falaria: vai, é para isso que eles estão aí. Pronto, pastor, está vendo? Essa foi a atitude de Neemias. Aí ele foi lá, mandou, matou todo mundo da região e fez o muro. Não. Porque não é o nosso papel exercer a justiça.
O nosso papel é defender as nossas frentes, os nossos princípios e os nossos valores, e deixar que Deus exerça a justiça sobre eles. As armas eram para defesa. As armas eram para caso que eles viessem e eles fossem, o povo está pronto para se defender e seguir e continuar a missão. Nós temos uma consideração importantíssima a ser feita aqui. A legítima defesa é biblicamente defendida na Escritura. O Senhor Jesus nos deu 2 textos interessantes lá no Evangelho de Lucas. No capítulo 10, ele orienta 70 homens em missão para irem apenas com a sua sandália cumprirem a missão. Não leva dinheiro, não leva nada. Pega a capa, pega a sandália e vai, preguem o Evangelho. Era um momento de expansão, de possibilidade de proclamação. No segundo momento, lá em Lucas 22, numa realidade agora em que o povo de Deus começaria a ser perseguido por conta do nome de Jesus, Jesus fala outra coisa para eles. Sabe aquela capa? Agora vocês vendem e comprem a espada. Ah, pastor, mas aquela não era a espada que cortava. Jamais Jesus ia dizer isso, irmãos. Nós podemos defender os nossos. Não somos incentivados em momento algum para fazermos justiça e sermos justiceiros, saindo, matando gente, procurando alguém para furar. Mas compete ao cristão guardar, proteger e zelar pelos seus. Essa é uma responsabilidade que nós temos. Há algo a ser considerado aqui também. Eles estavam como representantes do Estado. A Pérsia, o governo do tempo presente, defendia-os em relação àquela missão. Aqueles que estão incumbidos pelo Estado da missão de proteção, esses devem exercer a força. Estes não são eu e você, cidadãos, civis. Os militares, aqueles soldados constituídos pelo Estado para serem a força do Estado, estes podem exercer a autoridade até mesmo para tirar a vida de alguém, se for necessário. Pastor, então um policial crente pode matar? Não só pode, ele deve, ele é obrigado a fazê-lo se necessário for e se a situação exigir. Pastor, onde há base bíblica para isso? Leia Romanos, capítulo 13. Porque o Estado não carrega à toa consigo a espada. São eles ministros de Deus para defender o justo e reprimir o mal. É a afirmação que nós temos lá em Romanos 13. Então, aquele cristão cheio do Espírito Santo, convocado para defender o seu Estado, reprimir o mal e defender o bem, este tem por obrigação sacar a sua espada e sacar a sua arma, se for em legítimo uso da defesa do justo e da repreensão do mal. O errado é este, incumbido pelo Estado, como ministro de Deus, não fazer. Significa que um policial cristão, quando atira para fazer a justiça, ele está sendo tão santamente usado quanto eu, quando me ponho aqui para pregar o Evangelho. Porque se eu sou ministro de Deus para a edificação da igreja, ele é ministro de Deus para a repreensão do mal e defesa do justo. Fechado esse parênteses sobre essa questão da arma, porque eram armas, é válido nós considerarmos quais são as nossas armas hoje. Se a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades, nós temos a palavra de Deus. E podemos falar desta escritura e desta palavra em nossa casa, nos valer dela aqui na igreja, nos valer dela na instrução, no ensino diário dos nossos. E na reflexão a partir da escritura para a nossa edificação, para o nosso crescimento e para a nossa proteção. Nos valhamos então das muitas oportunidades que Deus tem nos dado de, por meio da palavra, instruirmos os nossos e protegermos os nossos. Esteja sempre com o povo de Deus. Uma estratégia vai ser colocada no verso 19. Vai ter alguém lá com a trombeta. Quando forem atacar aquele lugar, toquem a trombeta e todos corram para lá. Irmãos, a gente não tem como se defender se nós estivermos sozinhos. Por isso, una-se ao povo de Deus. Traz o seu filho para a escola bíblica dominical. Conte com a ajuda dos irmãos, das tias da EBD, do pessoal da UCP, dos seus irmãos que vão estar com você, vão puxar você e falar, vamos lá, vamos orar,
Não desiste da missão, não. Esteja junto. A trombeta está tocando um monte de vezes. Basta ligar a televisão, basta ir ao cinema, basta colocar uma música de uma rádio. A trombeta está tocando, falando, há perigo, estamos sendo atacados. É tempo de nós nos unirmos, estarmos juntos, para sermos fortalecidos no Senhor. Por fim, irmãos, conheça os seus inimigos, ore, vigie, mas trabalhe. Diante dos inimigos, não para a obra não, vai, trabalha. Ah, pastor, que estão falando mal de mim, trabalha. Ah, pastor, porque estão tramando alguma coisa contra mim, não sei, estou meio desanimado, trabalha. Vai e faça e cumpra a missão para a qual Deus te chamou para fazer e cumprir. Observe o texto. Neemias vai motivar o povo no verso 14, dizendo: o Senhor é por nós, o Senhor pelejará por nós, o Senhor nosso Deus é o Deus grande e temível. Nesta motivação ele vai lembrar que o Senhor cuidou do povo, que o Senhor o tempo todo esteve com o povo. Então vai, o Senhor está com você, cumpra a sua missão. Neemias levanta uma motivação justíssima: você ama a sua família? Então lá no verso 14, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, pelas nossas filhas, pelas nossas mulheres e pela nossa casa, nós vamos lutar e vamos trabalhar. Cumpra a missão que Deus te deu por amor às pessoas que Deus colocou na sua vida. Trabalhe, não desista. Foco na missão, veja o verso de número 15. Depois que os inimigos ficaram sabendo, depois que a poeira baixou, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Trabalhe, focado, volta para o trabalho, deixa o inimigo de lado, deixa as críticas de lado, deixa o cancelamento de lado, deixa os adversários de lado. Eles estão lá, estão tramando, mas você tem que focar, tem que trabalhar, tem que insistir. A gente tem que começar a olhar e falar: arreda de Satanás. Vai para lá. Aniversário no domingo, arreda de Satanás. Aqui é o dia do Senhor, eu vou para a igreja, eu tenho que trabalhar, eu vou cumprir minha missão. Facebook, WhatsApp, desliga. Jornal Nacional, desliga 3 vezes. Arranca da tomada. Arreda de Satanás. Deixa eu fazer o culto familiar aqui com os meus filhos, isso é melhor. Vai edificar, vai cuidar melhor da minha casa, dos meus filhos, vou cuidar dos meus. Corta a internet, vai orar com seus filhos. Arreda de Satanás. Chega lá o vizinho batendo na porta, domingo, no horário da escola dominical, arreda de Satanás. Eu vou para a escola dominical e vou levar meus filhos, que eles precisam aprender a palavra de Deus. Arreda de Satanás. Foco na missão. Trabalho. É o que nós precisamos fazer. A iniciativa, veja o verso 17, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas. Veja, aqueles mesmos carregadores que lá atrás estavam sendo auto-inimigos, atrapalhando eles próprios a obra que era de Deus, desanimados. Agora eles estão animados, e com iniciativa própria eles se colocaram ao trabalho. A gente precisa fazer isso. Ah, porque o pastor não me chamou, vai trabalhar. Ah, pastor, porque ninguém em casa me anima, ninguém em casa me incentiva para vir, eu sou sozinho. Vai trabalhar. Cumpra a missão que Deus te deu. Com intensidade, de dia e de noite, nós trabalhávamos, e a obra não parou. E observe o verso de número 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro foi fechado, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Independente dos inimigos. Vão te denunciar, vão te criticar, vão te chamar de radical, de fundamentalista. Arreda de Satanás. Não vou parar a missão não. Bora para frente. Vamos trabalhar.